Fala, galera do podcast do Conjunto Será Ordinário. Muito obrigado pela sua audiência. Mais um podcast para conta, contando, né, e falando com moradores do nosso bairro, empreendedores, influencers, autoridades, né, contando um pouquinho da história de cada um, né, e levando essa mensagem bacana para você. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, dar aquele like, comentar bastante quem você gostaria, né, de ver nos próximos podcasts aqui com a gente, né, e a gente entrevistar aqui na página. Vamos lá para os nossos patrocinadores, Bruno? Patrocinadores aqui que nos ajudam, que vêm aqui, que estão aqui desde o começo também, né, nos ajudando a manter essa estrutura, levar para você informação muito bacana e essas histórias dos nossos convidados. Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis aqui no Conjunto Será, em todo Fortaleza. Eles trabalham com locação, venda, administração de imóveis. Está pensando em avaliar? Fala com a Fácil Imóveis. Está pensando em vender? Fala com a Fácil Imóveis. Garanto, eles vão estar te atendendo e fazendo o possível para poder levar aquele imóvel para você ou então te alugar da melhor forma possível. Fácil Imóveis, estamos junto. Trevo Lavcar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para o seu carro. Trevo Lavcar, trabalha com parte de higienização, lavagem de chassi, lavagem de motor, parte de estética, né, do seu carro, tudo que você imaginar em termos de estética automotivo é com a Trevo Lavcar. E lá eles só usam produto da melhor qualidade, da Vonix, viu? Tamo junto, Trevo. Doceria de Malia, onde você encontra os melhores doces para o seu casamento, para a sua festa. Tá precisando dar uma festa, um casamento? Fala com a Doceria de Malia, que eles têm aquele doce saboroso, irresistível para você conhecer e levar para todos os seus convidados. Doceria de Malia, tamo junto. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica aqui no Conjunto Será. Tá pensando em fazer uma parte de plotagem, gravação em caneca, parte de adesivar a parte da caneca, fazer essa caneca assim maravilhosa, foi feita lá, nosso amigo lá da Copiadora Central. Tem uma equipe preparada, pronto para lhe atender e eles, ó, com aquele precinho irresistível. Copiadora Central, meus irmãos, tamo junto, viu? Obrigado pelo atendimento de sempre. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Conjunto Será. Eles têm bolo, tem parte de puruaca, tapioca, waffle, parte cappuccino, café, tudo que você imaginar em termos de merenda deliciosa é com Ponte da Tapioca. Se você não provou, recomendo você ir lá e conhecer e dar aquela passadinha lá no Ponte da Tapioca. E sem mais delonga, vamos só também falar, você que quer ser um apoiador, né, também aqui do nosso canal, tá também disponível também o nosso Pix, né, aí no QR Code, basta ler o QR Code, né, Ney? Nosso produtor aqui me ajudando mais uma vez, que me salvando aqui, o Bruno. Obrigado, Bruno. A gente tem aqui, ó, o Pix aqui, se você quer ser um apoiador da nossa página, quer realmente estar ajudando, ó, aqui tem o nosso QR Code, né? Tem o nosso QR Codezinho. Quer ser também, né, um patrocinador? Fala com a galera aí da nossa equipe, né, que eles vão estar prontos a atender, vão estar te mandando o briefzinho para você conhecer um pouquinho desse projeto e tá passando aqui sua marca, né, no nosso podcast, lá na página lá, tá falando com a galera, viu? Muito obrigado pela sua audiência e sem mais delongas, vamos pro nosso convidado mais que especial, nossa convidada, né, mais que especial, né, Rafa Cestas e Presente, né? Rafa, muito obrigado, minha amiga, por ter aceitado o convite de contar um pouquinho da sua história, como moradora, como empreendedora, mulher também, né? Que tem essa grande diferença. E aí, compartilhar com o pessoal de casa aí. Conte aí, pessoal de casa, quem é a Rafa? Ney, muito obrigada pelo convite, me senti muito honrada. Como moradora, né, do Conjunto Será, porque eu amo esse bairro, estou aqui acho que desde os meus 14 anos, 13, 14 anos, né, e eu me sinto muito privilegiada e honrada de estar aqui com você, participando dessa entrevista e falando um pouco, né, sobre a Rafa ser humano, a Rafa empreendedora, mulher. Sim. Tá certo? E aí, Rafa, vamos contar um pouquinho da trajetória, né? Rafa lá com seus 14 anos, morador do nosso bairro, estudou aqui nos colégios aqui do bairro? Sim, eu fiz o ensino médio completo no liceu. No liceu, grande liceu. Muitas pessoas saíram de lá, né? Grandes lideranças, pessoas do nosso bairro, né? Estudou no liceu. Eu saí de lá, né, direto pra faculdade. Olha aí, que massa, bacana. E aí, a Rafa se formou, saiu do liceu, se formou. E aí, como foi que começou a trajetória de pensar em empreender? Antes trabalhou em algum canto ou já foi pensando em empreender? Porque empreender não é fácil, como o pessoal de casa aí imagina, né? Tem que ter muito sangue no olho mesmo. É o que muitas pessoas falam, né? Sim. Mas eu não cheguei aqui de paraquedas, não, sabe? Mas eu atribuo
a minha chegada até os presentes é aquele versículo da palavra de Deus que diz, em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, um certo momento da minha vida, eu comecei a realmente fazer a vontade de Deus. Sabe? E ele me apresentou os presentes, porque foi ele que me deu os presentes. Foi mesmo? Porque eu nunca que imaginei que eu fosse trabalhar com presente. Entendeu? Porque eu cheguei a me tornar empreendedora, eu comecei com o meu pai. O meu pai abriu uma loja de imóveis aqui no Conjunto Ceará, inclusive era lá na Avenida C, né? E quando eu saí não, foi com 17 anos. Quando eu ainda estudava no liceu, aí eu trabalhava com ele também, entendeu? Aí passei vários anos, ele abriu loja aqui no Conjunto Ceará, abriu lá na Grande Portugal. Sim. Então a minha alma de empreendedor veio dele, do meu pai. Que legal, sabe? que bacana. Mas presentes era uma coisa muito distante e é uma coisa nova pra mim, Sim. sabe? Porque eu sou cantora. Tanto que na minha bio tem dizendo a cantora que virou cesteira. Olha aí, que Entendeu? massa. Que trocadilho legal, Pois né? é. Ficou massa mesmo. Exatamente, porque assim, a minha profissão principal é cantora. Entendeu? Eu trabalho, né? Eu ainda trabalho no ramo de eventos, né? O meu ramo de eventos é mais eventos fechados. Casamento, né? Casamentos, assim, né? formaturas, aniversários, né? E atualmente eu tô só em um segmento que é o gospel, né? As cerimônias religiosas, igual a que eu fiz, né? Da Ingrid, Sim, da né? nossa Que amiga você esteve Ingrid, presente, isso, rapaz, casamento né? lindo. Que foi aqui na Igreja Matriz, foi a coisa mais linda, muito Um abraço. emocionante. Teve aqui no nosso podcast, minha amiga Isso. Ingrid, meu amigo Vladimir, casamento muito lindo deles, né? Um abraço Isso. pros meus amigos. Pois é. E foi aqui no Conjunto Ceará, né? Então, assim, a chegada dos presentes foi um momento, assim, um pouco triste da minha vida. Sim, por quê? Entendeu? Porque eu passei por um período de transição. Eu saí de um momento da música, né? Como se estivesse dando um tempo, sabe? E Deus me tirando de onde eu estava e me colocando em um outro lugar. É o que eu li agora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por Sim, quê? sim. Porque eu decidi fazer a vontade dele. Então, a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável, sabe? Então, eu Verdade. entendi o que é que Deus queria para mim, né? E ele me tirou de onde eu estava e me colocou em uma outra posição. Aí ele me colocou nos presentes. Eu nunca imaginei. Mas assim, para chegar a fazer os cafés da manhã, por Isso. exemplo, né? Eu comecei vendendo Mary Kay aqui no Conjunto Ceará. E em outros olha bairros. aí. Vendendo Mary Kay. Porque eu sempre gostei de não focar só em uma coisa. Sim. Entendeu? Eu sempre gostei de explorar, né, outras coisas. E a minha cabeça sempre gosta de estar trabalhando. Então, os eventos me davam essa oportunidade porque eu não trabalhava a semana inteira. Então, eu queria, como se eu quisesse me ocupar Tivesse mais outra renda ainda. também, né? Isso, exatamente, Mas eu sempre, acho que desde, assim, dos meus 24 anos, 25 anos pra cá, que eu empreendo. Eu só trabalhei de carteira assinada mesmo, só 3 anos e meio. Olha aí. Eu tenho 37 anos, né? Então, eu só trabalhei 3 anos e meio de carteira assinada. Foi mesmo, olha só. 3 o anos e restante meio. todo empreendendo. O restante todo empreendendo, exatamente. Que legal, viu? Foi. E a gente vê, assim, porque assim, a gente vê toda a sua trajetória e hoje onde você está, não vê como foi a parte por trás, né? A dificuldade, a parte de você vender Mary Kay, porque queira ou não, também é uma escola, né? Porque Sim, Mary Kay ensina muito, né? sim, Para as sim. mulheres empreendedoras, E né? mulheres empreendedoras, né? A gente que faz o nosso salário, a gente que tem que correr atrás, né? É muito bacana e eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo de nada de ter chegado até aqui, né? Só que eu entendia que eu precisava de mais, porque eu sempre quero mais, entendeu? Então, os presentes me deu a oportunidade de explorar outras coisas. Então, eu deixei, né, de vender os produtos da Mary Kay, porque eu não queria vender mais a marca Mary Kay, eu queria vender um serviço diferenciado, um serviço diferente. E foi aí que Deus me apresentou os presentes, entendeu? Que legal. Eu comecei a fazendo algumas boxes de chocolates, né? Tava naquela febre do Stitch, Sim. sabe? Ainda tá, né? Mas Que voltou agora por causa do filme, pois né? mas só que antes estava muito maior, entendeu? Toda semana eu vendia cesta desse personagem. Sim. E desse personagem, meio que deu assim um estalo na minha cabeça, sabe? E eu comecei a
a querer, né? Explorar mais. Tem que ver até essa questão da parte da tendência, né? Que tá, porque Isso, você é. tem que seguir. Porque, vamos supor, tá nessa época do Stitch, aí você estivesse fazendo uma coisa totalmente contrária. Pessoal, Exatamente. por que não tá vendendo, né? É. Mas a tendência influencia muito, né? Muito, muito. Inclusive, assim, não... Hoje não tá tão em evidência como antes, entendeu? Porque Sim. tá surgindo várias coisas, né? Tem esse tal de Labubu, É. essas coisas assim, né? Então, assim, você realmente tem que se adaptar. Mas eu sei onde é o meu lugar, né? Eu entendo aonde que os presentes, eles podem me levar. E pelo também o andar, né? Do processo, vendo a receptividade dos meus clientes, eu entendo que o meu forte realmente são os cafés, né? Eu amo fazer os cafés da manhã, né? Inclusive, esse olhinho, às vezes, fechadinho é de sono, porque a gente tem que acordar muito cedo. Pra poder chegar lá, o preparado, tudo, né? Preparar antes pra poder entregar, né? Aí eu falei lá atrás, né, que os presentes chegou num momento triste, Sim. porque eu tive um iniciozinho de depressão, justamente por conta dessa transição de sair desse mercado que eu tava. Eu ainda tô nesse mercado, mas não tão ativamente como antes. Como antes, né? Né, dos palcos, aquela vivência de estar, né, direto, trabalhando, aprendendo música e tal. Aí, como eu saí, né, desse ramo, eu tive que migrar para os presentes, porque Deus me presenteou, né? E com isso, eu consegui, de uma certa forma, me aliviar do que eu tinha passado, entendeu? É como se fosse assim, Deus me presenteando e dizendo assim, filha, tá aqui, você consegue prosseguir e eu tô te dando de presente para você viver uma nova história. É tanto que hoje eu não me encontro mais não me encontro mais morando de casa alugada, né? Eu passei 10 anos, eu tenho 10 anos, vou fazer 10 anos de casada. Olha aí. Né? Eu tenho um filho de 6 anos de idade e vou fazer 10 anos de casada. E meu marido também é músico. Já manda um abraço aí pra ele Meu aí. marido também é músico, maravilhoso trombonista. Meu filho também estuda aqui no bairro, né? Para você ver que a gente... Criou raízes aqui muito sólidas, né? Na realidade, eu fiz ele criar raízes, né? Porque ele é do interior. Eu tirei ele lá de Limoeiro do Norte para poder trazer para cá, né? Então, agora que eu criei raízes mesmo, porque eu construí a minha casinha, Sim. né? E eu acho que eu não teria conseguido construir, mudar, assim... virar a chave, né, da minha vida. Quando a gente acontece mudanças na nossa vida, a gente sempre costuma dizer mudar a chave. Isso é verdade. E realmente foi o que aconteceu. Quando eu mudei a chave, eu mudei tudo, né, aquela angústia, né, aquela tristeza e tudo passou, e Deus me apresentou e disse assim, filha, eu sei que você tá triste porque você estava muito acostumada, né, nesse ramo e tal, mas não, tá aqui, esse presente aqui pra você e eu tenho certeza que você vai cuidar com muito carinho. Aí Que foi massa, isso que a Rafa Seixas, esse presente, chegou na minha vida. Olha foi num aí. momento difícil, né, que continua difícil porque ser empreendedora não é fácil. É verdade, você tocou agora no ponto-chave, que realmente empreender no nosso Brasil, né, e principalmente no nosso Ceará, Fortaleza, tem a dificuldade, tem a questão da parte da forma, né? Que você tem que alcançar as pessoas, Isso. divulgar, marketing, isso, gerenciar tempo financeiro, comprar os insumos, né? Muito. Pesquisar o preço. Se preocupar com as datas comemorativas, porque a demanda é maior, para se organizar com a Isso. logística, com tudo. Porque é aquela coisa, né? Que você acaba, de uma certa forma, tendo um pouco mais de retorno nessas datas, né? Isso, é. Porque se você não tiver... Por exemplo, se eu fosse entrar num ramo desse, eu ia estar totalmente perdido. Porque esse feeling de se preocupar com as datas que você precisa ter, Sim. né? Toda data tem catálogo. Você já tem uma programação, já tem um estudo, uma preparação, uma bagagem que pode até ensinar a dar aulas, né? Exatamente. Quem sabe aí fica Isso aí é uma coisa que o pessoal um perturba negócio aí muito. para poder ensinar outras pessoas. Então, toda essa parte de as pessoas aprenderem, pegar esse gancho das datas Isso. comemorativas, né? Isso. Porque é onde vocês vão faturar, acaba faturando um pouco mais, né? E é onde a gente aprende também, entendeu? Eu adquiri uma certa bagagem justamente com as datas comemorativas. Olha aí. Porque a gente erra, Sim. entendeu? E a gente tem que aprender com os erros, É verdade. sabe? A minha data comemorativa que mais vende é o Dia das Mães.
certo? Mas, tipo, meu Dia das Mães do ano passado foi um fiasco. Não que eu digo em relação, assim, tipo, muita gente reclamando. Não foi isso, entendeu? Mas eu tive feedbacks negativos, né? Por conta do quê? Da logística, entendeu? Por quê? Porque eu ainda era muito nova. Eu vou fazer ainda 2 anos de presentes, entendeu? Então, assim, a logística, ela é muito importante, sabe? A logística, a organização. E, infelizmente, eu não tive esse... vamos dizer, essa... Como é que eu posso dizer? Eu não me atentei, vamos se dizer. Não me atentei para isso, né? E eu tive que fazer muitas coisas às pressas, que é uma coisa que não é do meu trabalho, entendeu? Então, esse é o desafio. Você tem que aprender com os erros. E o meu Dia das Mães desse ano, eu só tive feedback positivo. Olha aí, que legal. Entendeu? Que Por quê? bacana. Porque tudo foi milimetricamente pensado, de logística, de Estudado, organização, organizado, né? de tudo, de gente para trabalhar também, que é muito importante, né? Então, assim, inclusive, ano passado, quem me ajudou foi meu esposo. E ele só me ajudou, sabe por quê? Ele trabalha com... toca, né? Aí ele ia viajar para tocar. E aí? E eu tava sozinha. Um dia de madrugada do Dia das Mães. No sábado à noite, né? Que o Dia das Mães é no domingo. Sim, sim. Né? E ele ia viajar. E eu sozinha ali, sabe? Perdida. Perdida mesmo, perdida. Pedindo a Deus ajuda, sabe? Eu senti que ser uma ajuda divina para me ajudar, porque tava sério o negócio, muita coisa para fazer e eu sozinha, sabe? Muita encomenda, muito pedido. Muita mesmo, né? Aí, eu acho que eu já tô até acelerando, né? Que talvez tu fosse me perguntar com os desafios de alguma coisa, né? Fique à vontade. E aí? Aí, eu lá, né, comecei a chorar. E Deus me impulsionou a fazer uma oração. E eu comecei a fazer uma oração, levantei minha mão. Mesmo, tem que ter muita fé. É verdade. Entendeu? Eu levantei minha mão assim pro fogão, porque eu tava fazendo bolo. Eu faço os bolinhos, né? De todas as sextas. Aí eu tava fazendo os bolos, levantei a mão, Deus me impulsionou. Eu comecei a fazer uma oração bem forte. Nem sem mentira nenhuma. Eu já contei esse testemunho até na minha igreja. Que massa. Tu não tem noção, não. O meu marido aparece, abre a porta da garagem. Só escuto o som do portão se abrindo. E ele ia viajar. Aí ele disse assim, ele não sabia de nada. Eu digo em relação ao que eu estava fazendo, orando e tal. Sim. Ele entrou assim com a moto. Aí disse assim, ei amor, a tua oração foi muito forte, viu? Aí eu, por quê? Porque a festa foi cancelada. Olha só desse que bênção. Aí eu disse assim, pois se eu te disser que eu tava orando nesse minuto. Ele não tô acreditando, não, meu filho, pois a sua oração foi muito forte. A oração, eu tenho muita fé e acredito mais. O poder da oração, ela faz milagres mesmo, entendeu? Sim, porque é a fé para enxergar o impossível, entendeu? Impossível, isso. E eu, na minha oração, eu tive que realmente me clamar. Eu tava realmente clamando. E ele ficou impressionado. E foi aí que eu consegui terminar, né? O que eu tinha que terminar. Pegou a ajuda divina, a bênção, né? Exatamente. Pra quê? Coisa maior, melhor, já conhecia tudo, né? Exatamente. Era ele envelopando caixa, ajudando a botar as coisas dentro e tudo. Sabe? Foi uma experiência, foi uma experiência que eu passei, né? Que me deixou triste. Eu passei, assim, eu acho que uns 3 dias, um pouco triste, né? Porque eu queria entregar a perfeição. Eu sempre busco entregar uma experiência perfeita, entendeu? E com isso eu aprendi. Então, esse foi o meu maior desafio de empreendedora, né, dentro dos presentes. Foi no ano passado, no Dia das Mães. Caramba, teve a parte desse aprendizado, né, muito bom. Foi, que eu apliquei esse ano, né? Que você aplicou esse ano, já se preparando, já se organizando. E como você mesmo falou, a dificuldade, as falhas, os erros, desde que a gente aprenda com ela a corrigir. Porque uma coisa é você persistir e insistir no erro. Isso. E não tirar nenhum proveito, né?
daquela aprendizado ali para você aplicar no seu negócio. Que isso, um empreendedor, ele precisa perceber isso, né? A gente teve aqui algumas histórias de alguns outros empreendedores que falaram muito sobre isso, sobre essa parte de você tirar a lição mais importante, né? Porque se você não tirar a lição, o seu negócio vai por água abaixo, entendeu? Você ficar recebendo feedback negativo direto. Por exemplo, se você for lá no Google e você pesquisar Rafa Cestas e Presentes, você vai encontrar, né? Principalmente se você botar também daqui do Conde Ceará. Uma das primeiras que sai é a minha. Por quê? Por conta dos comentários. Todos positivos e 5 estrelas. Eu tenho mais de 60 comentários lá. Olha, né? que bom. Então, eu nem peço os clientes botam foto. A pessoa recebendo a cesta, foto da cesta, sabe? Então, isso para mim é a certeza de que eu passei por desafios grandes, né? Mas para chegar até aqui, entendeu? Para adquirir essa bagagem, experiência. né? Essa experiência, porque isso é uma superação não só para o seu negócio, mas para a sua vida mesmo, né? De tirar os medos, traumas, né? Porque se eu fosse outra, eu tinha ficado com trauma e tinha desistido. Com certeza, né? Porque essas dificuldades, esses traumas, até de uma certa forma o feedback negativo do cliente, porque eu costumo dizer assim, tem um feedback negativo, o feedback construtivo, que é aquele que fala de uma certa forma, olha, eu tô aqui ainda te dando porque eu quero ser ainda teu cliente. Isso. Né? Então, eu tô aqui te corrigindo, falando isso, um pontozinho que eu quero ainda continuar sendo cliente. Que diferente de outros que você não vai agregar nada, que você sabe que a pessoa às vezes tem uma maldade. Às vezes não adianta nem falar. Não adianta nem falar que você tem uma maldade tão grande pra falar aquela cor, né? Que assim, a gente vê logo. Então, esses aprendizados, né, é muito importante. E Rafa, eu queria te perguntar, teve alguma história curiosa em relação, tipo assim, né, nessa sua empreitada e tal, de alguma história engraçada, de algum cliente, algum pedido inusitado, né, sobre a entrega da cesta, como entregar a cesta, de que forma entregar, já teve alguma coisa assim? Teve um cliente que inclusive eu botei até no meu Instagram, que ele pediu, acho que era pra namorada dele, pediu uma cesta com chocolates, porque ele disse que ela não tava no dia bom. Aí eu disse assim, esse dia bom é a tal TPM? Sim. Aí ele, sim, é a TPM. Olha aí. Entendeu? Aí ele pediu uma cesta pra aliviar a TPM dela. Então eu achei muito bacana, né? Sim. Já ficou a dica pros homens aí de casa e pra mim. Inclusive também. eu coloquei, entendeu? Mas lá no meu Instagram tem bem direitinho como que ele me perguntou, que é o mais engraçado, eu não tô lembrando agora. Eu teria que ver lá no Instagram, né? Mas foi muito engraçado a forma como ele falou, sabe? Só que eu não me recordo. E teve outra situação. Tem situações de pessoas querendo muito cedo, né? Tipo, eu queria que tivesse aqui, tipo... Teve até uma atual agora, que eu até conversei com ela e deu super certo. Mas, tipo, ela queria que tivesse lá no Aquiraz, 6 horas da manhã. Nossa senhora. E a gente aqui no Conjunto Ceará pra lá. Eu fiz as contas, eu tinha que acordar 3 horas da manhã. Cara. E eu falei pra ela, eu moro no Conjunto Ceará. E pra sexta chegar aí, sem trânsito nem nada, eu tinha que me acordar 3 horas, 3h30 da manhã, aprontar até... Tinha que sair daqui 4h30 da manhã. Verdade. Entendeu? Vamos fazer o seguinte, eu não gosto de fazer isso, mas eu lhe dou todas as instruções necessárias pra você armazenar essa cesta e você entregar no horário que você deseja. Eu fui entregar pra ela, no trabalho dela, assim, bem de noite, quase 9 horas da noite, sabe? Foi bem interessante. E uma experiência ruim que eu tive, a gente tem que falar das ruins também, né? Foi que nesse Dia das Mães do ano passado, eu por conta da correria, eu não consegui atender esse meu cliente, sabe? E por conta do horário que já estava se estendendo, que era café da manhã e tudo, aí a cesta mais próxima que eu consegui fazer mais rápido para ele era mandei uma para ele, né? Mandei via Uber, porque os entregadores estavam tudo já em rota. Sim. E chegando lá, ele não quis. Olha só. Fez toda a parte de preparar, de cuidar de mandar por outro, né? Chegando lá, ele não quis, né? E eu não consegui pegar a cesta no mesmo dia, porque ele mandou eu ir pegar, né? De volta. E ele não quis. Aí eu fui pegar no outro dia, ou foi de noite, via Uber, e tava chovendo. A cesta chegou toda molhada. Molhada, e ele disse que não foi ele. Então, assim, acabou com a cartonagem, acabou com tudo, sabe? Sim. Então, assim, foi bem, e até bem o chatinho mesmo. armazenamento, né? Que talvez ele não fez corretamente. Provavelmente, né? Mas aí são os resquícios, né? Daquele dia, sabe? E pronto.
Deixa eu ver aqui. É, isso mesmo, de cliente querendo, né, muito cedo. Aí, presente que não quer assinar o nome, que não quer foto. Tem muita coisa assim, Que tipo, não quer surpresa. foto. Tem, tipo assim, surpresa não, na verdade. Tipo, você tá mandando pra outra pessoa, mas sem a pessoa saber, tem? Tem, muito. É, hã? Anônimo, Tem, né? inclusive eu entreguei tá com uns dias atrás, acho que tá com um mês e meio mais ou menos, que não era para botar o nome da pessoa que estava entregando, né? Mas ela pediu para colocar o nome dessa pessoa, né? E quando ele lê, se ele entender que é essa pessoa. Tipo um apelidozinho, né? É. Um apelidozinho. Ele bem- entendeu? bem criativo, quando ele né? lesse a mensagem, aí ele entender. Aham. Mas a cliente super gente boa, maravilhosa, um amor de pessoa, sabe? E eu atendi ela porque, assim, os meus clientes, muito cliente aparece pra mim, assim, de supetão. Entendeu? Tipo, se eu olhar aqui o meu WhatsApp, tem gente querendo ser daqui a 1 hora. Dá pra tem isso entregar também agora mesmo, meia é? hora? Muito, muito. Dá pra E entregar. aí, como é que funciona? Porque assim, tem que ter uma preparação. Às vezes tu já tem a parte. Tu já conseguiu chegar nesse ponto de. Já, né? Graças a Deus, né? Porque tem que Já. ter o. Já porque, assim, eu me preparo com os insumos e tudo, flores, eu trabalho muito com flores naturais, né? Então, Sim. me preparo com tudo isso. Mas agora tem coisas que são inviáveis, né? Aí, falando desse cliente, Sim. né? Aí, mandei deixar com o meu entregador e tudo, porque como era dentro de empresas, não pode ser Uber, essas coisas assim. Tem que ser um entregador que vai entregar realmente na mão da pessoa, Isso. né? E quem recebeu foi a secretária. Né? Não foi ele. E passou o restante do dia, passou o outro dia, a cliente entrou em contato comigo me perguntando se realmente o presente tinha sido entregue, porque a E tava com a pessoa secretária. a pessoa não tinha entrado em contato. Aí ela me pediu para mim entrar em contato, ela me mandou o contato da pessoa, né? E pediu para mim entrar em contato, me apresentando, né? Olha, eu sou Rafa, né? Esse presente. Ontem nós entregamos um presente para você e gostaria de saber se você recebeu, porque ele não recebeu, né? Na hora, Sim, deve ter sim. sido a secretária. Aí ele disse que recebeu, mas ele não retornou para ela. Ou será que tava alguma coisa, né? Ali Provavelmente, Eita. entendeu? Aí tem pedido de desculpa, pedido de perdão. Teve um cliente, olha, já tá começando a aparecer. Né? tá acontecendo. É Né? mesmo. Aí teve um cliente que é meu cliente bem recorrente, sabe? Que ele precisava de uma cesta para pedir desculpa, né? Aí eu fiz essa cesta com todo o carinho do mundo, como eu sempre faço, né? Aí depois eu entrei em contato com ele e perguntei, e aí? E aí? Deu certo? Aí ele, a cesta surtiu efeito. Olha aí, porra boa. Que é legal também, né? Quando tem essas histórias boas, né? Sim. Porque quando a pessoa manda anonimamente, queira ou não, aí vamos supor, alguém mandou, aí, mas tenta entrar em contato contigo pra Isso. saber quem foi que mandou, quem foi que mandou, né? Exatamente. Que acontece também. Muito. Já teve caso de amante mandar pro marido? Teve, assim, Rapaz, se tiver. Sem Tem saber. outra aqui, tem outra, mas de namorado. Mas se tiver, não deu pra saber, entender, não. Deu não, mas já teve um que eu fiz o presente. E essa pessoa parece que postou nos stories, aí eu repostei. Ela postou nos stories, me marcou, algo assim. Aí diz aí que o ex-namorado dela entrou em contato comigo, querendo saber todos os detalhes, me pedindo, pelo amor de Deus, pra me dizer quem é que tinha enviado essa cesta pra ela. Aí eu entrei em contato com ela e relatei tudo. Disse assim, ó, fulano de tal e tal, tal, me falou. Que era o mas ex. Isso, mas não se Nossa. preocupe, que eu mantenho um sigilo e não conto nada. Aí eu disse pra ele, olha, é antiético, entendeu? Eu não posso lhe informar quem presenteou a minha cliente. Rapaz, Desse jeito. Que história, viu? Tem gente que entra em contato, fala, meu Deus, tá surgindo um monte de história. Tem gente que é presenteado e entra em contato pra saber qual foi o valor que a pessoa pagou. Mentira. Rapaz, pelo amor de Deus, eu quero saber quanto foi, porque eu quero dar um presente igual ou melhor. Aí eu pego e pergunto assim, meu amor, você gostou? Amei. Aí Então pronto, aí eu tá penso ótimo, graças a importante, né? Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Filho, não precisa saber o valor, não. Foi, né? Isso não foi de coração. O importante é você precisa saber, rapaz. Engraçado nessas histórias assim, porque realmente
Um tempo mais atrás, né, tinha muito aquela parte das loucuras de Sim, amor, né? é. Só que tudo na vida vai modernizando, vai Isso. evoluindo, e as cestas chegaram, né, de certa forma, com um presente, uma coisa mais sutil, uma Isso. coisa mais delicada. Inclusive, né? tem cliente minha, muito amiga, entendeu? Sim. Que quer essa arrumação aí. Olha Negócio aí. de chegar cantando, entregando cesta. Eu disse, se essa arrumação pega, daqui a pouco eu tô com um balão em cima do carro, fazendo loucura de amor, entregando cesta. Já Não é? pensou? Eu não. Aí eu só fiz, acho que uma vez. Foi, ainda Foi. fez? Fiz, tá no meu Instagram. Olha Mas aí. foi bem íntimo, entendeu? Foi Sim. dentro da casa da pessoa, não foi Aham. nada pra ninguém ver, não, Eu já sabe? tive a... Fala, Tinha Bruno. as mensagens também, né? Tinha, eu mesmo já recebi. Eu já recebi mensagem e já mandei também. Era muito Eu já tive a comum. oportunidade, assim, eu como cliente, né, já tive a oportunidade de mandar pra minha esposa, né, Sim. logo no começo, né, quando a gente tava se conhecendo, acho que foi ano passado, foi 2023, finalzinho de 2023, se eu não me engano, foi alguma coisa Acho que foi assim. por aí. Foi, né, tive a oportunidade de mandar, minha esposa também amou, tinha umas fotinhas, tinha uns negocinhos, foi muito bacana. Inclusive, eu tenho uma história pra falar em relação a isso que você tá falando, né? Porque eu entrei em contato com você pra fazer divulgação Sim. e tal, pagando, entendeu? E eu contei a minha história, né? Eu disse que eu tava começando a empreender aqui no bairro, que os meus presentes ainda... Eu não tenho loja física aqui no Conjunto Ceará, o meu ateliê é na minha residência mesmo, né? Inclusive, eu me mudei agora pra minha casa que eu construí, e o único cômodo da minha casa que é com cerâmica é o ateliê para eu poder trabalhar, Sim, só pra você sim. ter ideia. E o Ney, né, esse maravilhoso aqui, eu queria dar a cesta para ele e ele disse, não, eu vou pagar. Ele disse, eu vou pagar pela cesta, né? Então, assim, além dele ter sido esse coração generoso, ainda divulgou, né, o meu trabalho. Então, são essas coisas que fazem a diferença, né? Para nossa vida, né, como ser humano, e para uma pessoa tão importante para o nosso bairro, que é o Ney, né, que tá aqui, abre, né, as portas daqui desse podcast para a gente falar, né, sobre o nosso trabalho e também falar sobre a nossa vida e enaltecer o nosso bairro, porque é muito importante isso, essa união, né, essa parceria dentro do nosso bairro para fazer o nosso bairro ser cada vez melhor, É verdade, né? minha amiga, E eu te agradeço Eu muito, que Ney. agradeço as palavras, assim, porque como eu falo pra minha esposa, né? Eu amo empreendedor, amo empreendedorismo, né? E eu quando sinto você mesmo falou isso em sobre você. isso, né? Eu também sou empreendedor, raiz, que Isso. lutei, nunca ganhei nada de mãe nem de pai, Sim. realmente conquistei as coisas trabalhando, suando, já fui comigo, já fui garçom. E quando eu vejo uma história como a sua, como empreendedor, não só a sua, como de outras Sim. pessoas, mas é uma coisa que a gente não precisa estar divulgando, né? Sim. Tipo assim, eu nunca fui lá pra página e dizer, não, eu ajudei fulaninho, não, eu fiz Isso. aquilo, porque eu acho que a gente não há necessidade disso, né? Isso. Então, essa parte, quando você contou a sua história, eu faço a questão, minha amiga, se Deus me abençoe, eu costumo dizer para outras pessoas também que a gente ajudou. Como Deus me abençoa tanto, eu também quero abençoar outras pessoas, Amém. né? E se eu Deus vai puder, lhe honrando. isso, e se eu né? puder comprar, eu pago como outros, muita gente, né, lá na página, né? Quando a gente tinha a forma de chegar lá, fazer gravação pros pequenos, o pessoal que tava ajudando, eu fazia a questão, não, pode usar que eu faço questão de pagar e ainda vou te dar o vídeo. Olha aí. Né? Então a gente, através da gravação, da galera que trabalha ali pra página, a gente fazia questão, porque a gente tinha essa sintonia, né? Sim. E a gente vê como é a dificuldade, a gente empreender, né? Eu analiso isso como se fosse realmente uma missão mesmo tua. Sim, Entendeu? sim. Como se Deus tivesse te dado essa missão. E sabe? eu só tenho a agradecer cada um das pessoas que vem nos ajudando, vem questão também de prosperando e através da página alcançando, né? Isso. Novos clientes, Isso. novas pessoas. E é isso, claro que a gente também tem uma equipe, né? Que tem as empresas também que estão lá junto com a gente, que pagam, que a gente trabalha com essa equipe também precisa ser remunerada, mas sempre que a gente pode, a gente tá lá, Sim, né? Ajudando, conquistando, fazendo. E assim, eu acho que a sua parte, né, de empreender, né, no nosso bairro, começar, como você mesmo falou, Isso. né, toda a trajetória é muito bacana e hoje você tá aqui contando, né, pra gente, né? Pois é, e
eu cheguei até você, né, me ajudou e isso faz com que o trabalho da gente se expanda, Sim. né? E eu tenho só o que agradecer, porque eu tenho várias pessoas aqui no bairro que me ajudam diariamente, entendeu? Então, assim, não é ninguém pisar no pé de ninguém, é Sim. todo mundo se ajudando, Isso, sabe? isso. Eu tenho muito apreço por várias pessoas e uma delas é você. Ô, minha amiga, sabe? muito obrigado. E você falou uma coisa muito importante. Eu acho que o mercado dá pra todo mundo, o Sim, espaço dá pra todo mundo. é Como tem verdade. você também, tem outras pessoas também, tem outros amigos meus também que trabalham com parte de cesta de presente. Isso. E é isso, eu acho que cada um vai ter o seu toque, cada um vai ter a sua essência Isso. que vai conquistar aqueles Nunca ninguém clientes. vai fazer igual a você. Isso, e cada um Tá? vai conquistar aquele cliente, Isso. né? Como eu também tenho um segmento de trabalho com parte, sou corretor de imóveis, eu trouxe outros amigos aqui, já convidei outros Tá amigos vendo? corretores É. para divulgar eles, entendeu? E mostrar tudo mais, as parcerias que eu já tive. Isso. Então, assim, eu acho que é isso que é importante, né? A gente fazer essa transmissão e alcançar outras pessoas, independente se o segmento é o mesmo, né? Que eu acho que o Exatamente. mercado dá para todo mundo e cada um tem o seu diferencial, né? Exatamente. Então isso é muito bacana. Muito. E a gente tá chegando aqui já no nosso parte dos batatinhas, né? Vamos dar uma pausazinha para poder você beber uma aguazinha, Certo. dar uma respirada. Eu quero contar um pouquinho mais da sua história, um pouquinho mais da sua trajetória e contar da novidade. E a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, não é isso? Vamos lá, Bruninho? Os patrocinadores? Show. Pronto. Galera de casa que nos ajuda aí, que vem mantendo esse podcast, vem assistindo com a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Galera também que são os nossos patrocinadores aqui, que estão aqui sempre com a gente. A Fácil Imóveis, onde você encontra os melhores imóveis aqui no Cunha Ceará, em toda Fortaleza. Eles trabalham com venda, locação, administração de imóveis. Tá pensando em alugar, tá pensando em vender, quer fazer uma parte de registrar, escriturar, documentar o imóvel? Fala com a Fácil Imóveis que eles têm pronto atendimento lá para você, para resolver o seu problema sobre a parte regulamentação, venda e administração de imóveis. Faça Imóveis, estamos junto. Trevo Lavcar, onde você encontra os melhores serviços de estética automotiva para seu carro aqui no Cunha Ceará. Tá pensando fazer a parte de higienização, tá pensando fazer a parte de vitrificação, parte de polimento. Trevo Lavcar, lá eles têm todos os serviços e trabalham com os melhores produtos da Vonix. Recomendo, se você não conhece, entrar em contato com a Trevo Lavcar e dar uma conferida lá. Doceria de Malia, onde você encontra os melhores doces para a sua festa, seu casamento. Tá pensando fazer um evento? Tá pensando fazer um casamento? Fala com a Doceria de Malia, que eles têm bolo, tem docinho, tem cupcake, tem a parte de... tem um doce lá que é muito bom. Tu provou, Bruno, aquele olho de sogra? Tu tava aqui no dia, rapaz, mandaram aqui pra gente. Rapaz, meninos, só falta me acabar de comer aquele bolo, viu? Muito bom. Doceria de Malia, tamo junto. Se você não conhece, recomendo você conhecer. Copiadora Central, onde você encontra os melhores serviços de gráfica. Aqui no Cunha Ceará é na Copiadora Central. Tá precisando fazer parte de plotagem, banner, foto 3x4, fazer com ideia criativa. Quer botar essa ideia criativa no papel, quer fazer uma logo? Fala com a Copiadora Central, que os meninos lá da parte gráfica lá vão estar te atendendo, vão estar te orientando da melhor forma possível. Eles recomendam demais vocês conhecerem e ir lá na Copiadora Central, tem um preço justo e barato para você. Ponte da Tapioca, onde você encontra as melhores merendas aqui no Cunha Ceará. Tem bolo, tem tapioca, tem buruaca, tem waffle, tem todo tipo de merenda que você imaginar lá no Ponte da Tapioca. Tem café, tem cappuccino, ó, uma delícia. O espaço muito bem agradável, instagramável. Se você não conhece, recomendo você dar uma passadinha lá e conhecer. E é isso aí, Bruninho? Ah, se você também quer estar ajudando aqui o nosso podcast, ó, tem aqui, né, ó, aqui, né? Tem aqui o nosso QR Codezinho e tal, só apontar a câmera, fica à vontade, tá ajudando aí. Quer ser também um patrocinador? Fala com a galera aí da equipe aí que eles vão estar te passando toda a parte do brief. Vamos lá pro nosso Batatinha. Rafa, a gente tem um quadro aqui chamado Batatinha, né? Se você traria, né, os convidados, que a gente abriu uma caixinha de perguntas e as pessoas botaram lá algum nome lá para ver se você traria essa pessoa para poder saborear a nossa batatinha no polo, patrimônio histórico aqui. Quem não comeu a batatinha do polo ali não tá vivendo com o Ceará direito, não, né? É verdade, não. Nunca andou no bairro, Nunca andou no bairro, é verdade. Que é no Batatinha ali, é patrimônio. É verdade. Galera de lá também do Batatinha, a gente quer trazer eles aqui, né? A gente vai tentar organizar aí pra trazer todo mundo, se Deus quiser. Pra E poder... comendo batata. E comendo batata ainda mais. E pra fazer jus aqui o nome, viu? Isso. Rafa, você levaria Ingrid Cake para poder saborear uma deliciosa batatinha e bater aquele papo com ela?
eu levo e ainda faço ela levar pra casa. Pra ela terminar de comer com a família dela. Gente boa demais, minha Com amiga. certeza. A Ingrid faz parte, assim, do meu cotidiano, entendeu? Eu sigo ela me segue, a gente gosta da pessoa um do outro, da outra, do trabalho. Sim. Eu sou consumidora, né, do trabalho dela, ela também do meu, sabe? E é maravilhoso. É uma troca diária. É verdade, A gente é uma troca empreendedora diária. também do nosso bairro, mulher, né? Grande, visionária, Maravilhosa e- trabalha com parte. Se você não conhece ainda os bolos da Ingrid, você não está vivendo direito no condicional, não, não. porque pensa nos bolos gostosos, viu? Maravilhoso. Ela teve aqui Encomendei também no um nosso agora bairro. pro meu filho. Pelo amor de Deus, impecável. É, Impecável. ali- Inclusive, a cara dela é essa palavra, né? impecável. É. E ela também lançou um curso recentemente, né? Um curso para poder ensinar outras mulheres empreendedoras, ou então até pessoas, né? Eu tenho uns amigos que compraram o curso Ela dela. tem, né? Esse E ela dom, tem essa esse dom, didática. de a parte de gravar, fazer essa Sim. parte. Ingrid, minha amiga, ó, um abraço pra você, pro Vladimir, tamo junto. Sempre citado aqui no nosso podcast, amigona. É. Tamo junto, viu? E você traria para saborear Thaís Vasconcelos. Eita, menina, essa Thaís. A Thaís é arrochada, viu? Com certeza. Levaria a Thaís. Bater Porque aquele ela papo, né? a começar, eu me identifico muito com ela, que é como se a gente fosse, assim, muito parecida. Porque ela é muito comunicativa, Sim. a Thaís. Então, eu me identifico muito com as pessoas que são comunicativas, assim como eu, que gosta de conversar, que é espontânea, que gosta de falar muito, entendeu? Que a Thaís gosta de falar muito. Né? E eu me identifico muito com a pessoa dela, com a pessoa dela, né? A superação que ela passou, Sim. né? Em relação ao câncer. Foi muito importante a gente vivenciar essa trajetória com ela, porque ela superou muita coisa, então isso a gente leva para a vida da gente, né? E ela como profissional, uma cabeleireira, maquiadora maravilhosa. É verdade. Né? Inclusive estive lá esses dias, Isso. sabe? E eu levaria com certeza, ainda faria uma cesta para ela com tudo relacionado à batatinha. Thaís, minha amiga, tamo junto, tá mais que convidado também a participar do nosso podcast aqui, contar um pouquinho da história, né? Empreendedora também, Isso. mulher, né, do nosso bairro. Pode ter certeza, meu amigo, um abraço aí pra você, viu? E você chamaria a Paula Barros pra poder também... A Paula é uma empreendedora aqui do Conjunto Ceará também, né? Ela faz unhas, né? Designs de unhas. E a Paula, ela tem uma história muito bacana comigo, né? Inclusive de superação também, porque ela me ajudou bem no começo, assim, dos presentes. Sim. Ela deixava eu levar alguns presentes para me divulgar. Olha, Lá que legal. inclusive, ela deixava também eu mostrar também para as clientes dela quando eu vendia Mary Kay. Que massa, Só para tu ter viu? ideia. Então, assim, ela é uma pessoa altamente prestativa, assim como a Ingrid, assim como a Thaís, são pessoas assim que eu faria uma rodinha no Batatinha pra gente prosear muito, porque massa. elas são maravilhosas, né? E a Paula, ela fez isso, sabe? Então, eu carrego muito esse agradecimento, Que legal, essa que gratidão bacana, por viu? ela ter me ajudado muito, né? E eu também usei vários anos do serviço dela, sabe? Então, assim, a pessoa, para chegar a ter a minha admiração, não é só eu usando o serviço, não. Sabe? É apenas conversando Sim. que eu consigo enxergar isso, sabe? Na alma verdade. da pessoa. É E ela verdade. tem essa alma, sabe? De prestativa, de ser essa pessoa maravilhosa. Então, ela me ajudou, ela me ajudava. Teve uma vez que ela fechou o salão, ela terminou, né? De tudo. E ela foi para academia. E ela simplesmente deixou a chave na minha mão, com o ar-condicionado ligado, toda a estrutura dela aqui. Nessa época, ela tinha um salão lá perto do Luiz Otávio. Sim, sim. Hoje tá lá na Avenida A. Na Avenida A, isso. Isso. Aí, ela fechou o salão, né? E disse, Rafa, pois tá aqui a chave. Quando você concluir tudo que você precisa, aí você fecha pra mim, entendeu? Aí ela deixou colocar os presentes. Nessa época, era até... eu tava divulgando dos pais. Divulgando as cestas dos pais.
né? E ela deixou colocar as cestinhas lá em cima de uma mesa e tudo. Aí as pessoas passavam, aí via, aí teve cliente que comprou, Que sabe? massa. Então, assim, eu comecei dessa forma, sabe? Pedindo ajuda a outra, a gente não pode ter vergonha, não pode ter medo, verdade. sabe? Então, assim, eu contei, sabe? Com essas pessoas pelo meio do caminho. Então, eu sou muito grata. Que massa, que a massa. ela, Vai muito abençoar. grata Paulinha, minha amiga, É. tamo mais do que convidando você, né, para também participar do nosso podcast, contar a sua história, a história também dela muito Sim. bacana, mulher empreendedora, batalhadora aqui do nosso bairro, né, tenho grande admiração, tenho pessoas também que são amigos, né, em comuns com ela, né, então assim, que falaram muito bem, já falaram Sim. muito bem dela, então assim, tá mais que convidado também contar a história, né? Tem gente maravilhosa. O nosso pelo menos, só podcast. conheço gente maravilhosa desse Conjunto Que benção, Ceará. que benção, né? E nosso podcast é pra isso, é pra contar a história dos moradores, né? Isso. Às vezes, de uma certa forma, a gente fica na correria ali também, É. né, tal. Mas a história, né, do sentido do nosso podcast é contar a história isso raiz dos mesmo. nossos moradores, dos nossos empreendedores, valorizar o nosso bairro, né? Isso. E né, o Conjunto Ceará tá crescendo cada vez mais, tá expandindo. Muitas empresas vêm pra cá, por quê? Porque o Conjunto Ceará começou a despertar, ó. Isso. Um olhozinho, Exatamente. a Cacau Show chegou, a Casa Pio chegou, tá chegando outra mega empresa aí que eu que trabalho nessa parte do mercado imobiliário, né, já entraram em contato com a gente para procurar um terreno, procurar um negócio. Então, assim, tá chegando um novo mercantil, né, que eu não vou dizer ainda para vocês de casa, mas tá chegando um novo mercantil aqui no bairro. Então, assim, é um bairro que tá só crescendo Só e valorizando crescendo, cada vez mais. é. E os empreendedores, graças a Deus, são empreendedores de mão cheia. É né? verdade, com certeza. E, minha amiga, você chamaria o Newbank para poder conhecer a nossa batatinha, ter uma maquinazinha, passar o cartão dele lá? Nunca nessa vida. Inclusive, eu tô doido pra quebrar meu cartão. Foi mesmo, rapaz. Entendeu? Rapaz, eu tive uma com ele esses dias que, pelo amor de Deus, ó, não tá influindo, não tá contribuindo, influindo em nada. Rapaz. Sabe? Nada mesmo. Eu tive um golpe, né? Foi No Dia mesmo? das Mães foi. Nossa Entrou em Senhora. contato uma pessoa pedindo cesta, né? R$ 920 passou no Meu cartão. Deus do céu. 2 cestas, as 2 maiores que eu tinha lá pro Dia das Mães. E a pessoa recebeu as cestas, mandou uma pessoa pegar, dizendo ela que era Uber, mas ela não me mandou placa nem nada, Sim. né? Aí, com alguns dias, a Nubank me manda e-mail, só que esse e-mail foi pra caixa de spam, Sim. foi pro spam. E cadê que eu vi esse e-mail? Quem é que quase olha e-mail hoje em dia, meu Não povo? é, Pelo amor de rapaz. Deus. Aí me mandou e-mail, não deixou nenhuma mensagem no aplicativo nem nada. Me mandou esse e-mail dizendo que a pessoa do cartão tinha contestado a compra. Meu Deus, que Certo. pessoal sem vergonha. Só que a pessoa do cartão não era a mesma que comprou. Então, o cartão dessa pessoa foi clonado. Entendeu? Eu, sim. né, mexi nos meus pauzinhos ali, perguntei para algumas pessoas conhecidas, mandei algumas provas e tudo, e constatou isso. Entendeu? Então, assim, a minha experiência com a Nubank não foi boa. Por quê? Porque houve uma falta de comunicação e eu não tenho culpa Sim. do cartão da pessoa ter sido clonado, Sim, né? sim. Então, eu tô impossibilitada de fazer vendas pelo link de lá, Olha da Nubank, aí. por isso. Por Meu isso que eu Deus não do levo. céu. Realmente, que queira ou não, de uma certa forma, você confiou ali, manda link, Foi. né? Porque a segurança maior Porque em eu relação tô à com parte dos venda cartões, eles retida querem... por conta disso. Eles querem que sejam a senha, né? Porque é o mais Isso, seguro, né? Quando é através do link, eles Do botam link. os dados, cadastro, né? E faz a Isso. parte. E outra coisa, minha amiga, tem muita gente tentando fazer isso demais. Muita. Eu tenho vários amigos empreendedores aqui no bar que falavam demais, olha, manda Pix falso, aí botava o negócio, aí Muito. vai não sei o quê, E aí eles manda link. aproveitam dessas épocas de data comemorativa, que o volume é muito grande e que a gente se perde um pouquinho. Sim. Entendeu? Às vezes na correria a gente não verifica um comprovante, um nome, entendeu? Então se aproveita muito, sabe? E o- Aí tô com venda lá retida, aí tive que entregar a cesta pro cliente, E mesmo o não ter lucro- recebido O dinheiro. lucro é tão assim, pouco, né, para o empreendedor, que nem Pois você, é. a gente que é pequeno, tal, tudo mais, e o lucro é tão pouco. Trabalha, né? E a pessoa ainda fazer um negócio desse, né, rapaz? Pois Tem é. um pouco mais assim, né? Isso é da forma errada de toda forma, Pois né? é. Aí houve essa falta de comunicação e eles disseram que não podiam fazer nada e eu tenho que entrar de forma judicial. Aí leva aquela dor de cabeça, né? Então. Eu imagino, amiga. E Sabe? Newbank, você Não não leva. viria Não. comer a nossa De batatinha jeito e nem nenhum. passar o cartãozinho ali na máquina ali do pessoal, viu? Minha amiga, da mesma forma que a gente tem, né, o quadro da batatinha, a gente também tem o puxão de orelha. Esse puxão de orelha
é como se fosse uma espécie de feedback, né? Para quem você daria, né, esse feedback construtivo ou negativo, né? Uma forma de você puxar a orelha daquela pessoa, opa, se alerta aí que eu tô, né, como eu falei, né? Eu como que ainda gostaria de ter a honra, né, de conversar, de prosear com você. Então, para quem você daria esse feedback, né, esse puxão de orelha? Daqui do conjunto? Fica à vontade, o espaço é seu, pode. A gente já teve, né, para você entender um pouco, a gente já teve desde a instituição, né, CAGESIENA, como uma empresa de transporte rodoviário, né? Então, assim, vários puxões de orelha, né, no sentido de melhorar os serviços, né? Que é nosso campeão de puxão de orelha aqui são as companhias, né? Eu acho que uma né? empresa, não vou falar de empreendedores, assim, porque são pessoas que são, vamos dizer, nas mesmas linhas que sim. de empreendedor, né? Pequeno e tal, né? Vamos falar de uma empresa maiorzinha, né? Vamos se dizer, né? Eu acho que uma empresa que deveria melhorar dia após dia, até porque a gente precisa desse serviço diariamente, a gente dorme e acorda com isso. É o serviço de internet. É verdade. Entendeu? Então, eu acredito que o serviço de internet ele deveria ser uma coisa assim, que não deveria ter esse tanto de problema que tem. Entendeu? Porque a gente muda de um, vai para outro e continua tudo do mesmo jeito. Sabe? Você pode botar fibra de tudo que é jeito, mas não dá. Não tá entregando serviço de qualidade, né? Aqui também a gente já teve reclamações, né? Do próprio estúdio aqui. Em outras pessoas lá na página também falando, né? De algumas companhias, que eu não quero citar o nome, mas de algumas companhias, que realmente, assim, nosso serviço de qualidade de internet aqui no nosso bairro está muito precário, muito Eu não uso internet aqui do bairro. Tá muito deficiente mesmo. Eu não uso internet aqui do bairro, justamente porque eu tenho um pouquinho esse receio, não vou mentir. Sim. Entendeu? Mas a gente vê, né, os feedbacks e tudo, porque toda vez que você vai atrás de algum serviço, você também procura referências de pessoas que usam aquele serviço e também você vai lá nos comentários do Google, né? Então, assim, realmente é um serviço que não deveria ter o tanto de problema que tem, porque é muito usual. Nós usamos todo santo dia. Tanto que nós estamos aqui com a internet ligada, entendeu? Dados móveis e tal, né? E necessita disso, né? Muito. A gente empreendedor para vender na internet, publicar, fazer um vídeo. Porque a nossa comunicação, falando, né? É verdade. Nossa comunicação, o celular substituiu até a televisão, entendeu? Verdade. Então a gente precisa. Hoje né, em dia eu não assisto mais TV, eu assisto mais filme e podcast de alguns influenciadores, né? Pessoas, tal, tudo mais. Pra aprender a agregar conhecimento, que hoje em dia a internet chega lá em casa, ela nem antena mais tem. Eu não botei nem antena na minha TV, eu só assisto na Netflix e pronto. E olhe lá. Realmente mudou muito, né? Você vê, né? Que antes a gente era bridado, né? A parte assim de assistir, de estar ali no canal 10, 12, 8, né? Não, agora pelo tá nessa pegada mesmo. Pois é. E pronto, bacana, viu? Puxão de orelha aí pra qualidade da nossa internet aqui no nosso bairro, né? Da mesma forma que a gente tem um puxão de orelha, a gente também tem, né, o selo, né? O selo é uma espécie de prêmio, uma espécie de você elogiar uma pessoa, né, que realmente está fazendo um diferencial, que realmente precisa, né? Ou então uma experiência, né? Então, esse selo é como se fosse uma espécie de prêmio. Para quem você daria, né, esse selo do CC Ordinário? Eu daria pra você. Rapaz, muito obrigado, pai, que é isso, eu daria gratidão. Pra você, né, porque eu sei a luta que você passou, né, em relação às campanhas e tudo, você querendo fazer a diferença no bairro, né, que pena que não foi dessa vez, mas espero que você continue firme nessa batalha, né, de realmente fazer a diferença, e eu acho que você é uma pessoa que faz diferença no bairro. Obrigado. Entendeu? Amigo. Então, que você continue nessa missão, como eu te falei, é uma missão realmente que Deus te entregou. É verdade. Sabe? Siga firme, eu sei que os obstáculos são grandes, né? Mas o selo, esse selo eu entrego assim de corpo e alma pra você. Meu amigo, o chapéu, tira o chapéu. Viu? Gratidão pelas palavras, né? Pelo selo também. Realmente, assim, é muito difícil, né? A gente tentar vir, e muitas das pessoas não conhecem a nossa história, né? Que tá tentando ali, de uma certa forma, pegar aquele gancho, aquela informação, e a gente tentar entregar a informação por nossos seguidores, né, da página. E eu sempre soube, né, quando eu vi candidato, primeira vez, recebi o convite para vir candidato, eu sempre soube que seguidor não é eleitor. Sim. Né, a página lá tem um alcance muito grande, bacana, já tá com quase 85 mil seguidores, mas eu sempre soube que não era eleitor, preciso conquistar. E o nosso próprio Conjunto Ceará, ele, de uma certa forma, ele acaba, de uma certa forma,
não querendo votar por talvez medo, por não acreditar, que isso é normal. Sim, de todo ser humano é muito normal. novo assusta, E né? a escolha do eleitor, né? Porque nós tiramos aqui pelos candidatos que vieram aqui no bairro, né? Se for juntar os candidatos que vieram aqui no bairro, eu, como a Crísio, como o Tony Brito, como o Eulógio, como o Diógenes e alguns outros, né? Não chega nem a 10, 15 mil votos. O Conjunto Ceará tem 52, mais ou menos, eleitores, né? Pessoas que podem votar. Então, assim, poderiam formar, brincando, só o Conjunto Ceará para trabalhar de uma certa forma, ter assim, não, Tá a vendo? gente tem um vereador para chamar de nosso, Isso. que era uma das nossas propostas, né? A gente vai ter um candidato que é um vereador, porque Que é a um cara- nossa voz. que é a nossa voz, nossa voz isso, no mostrando bairro. ali através da página, né? Então, nem juntando todos os candidatos que vieram aqui pelo bairro, né? A gente conseguiu alcançar uma especificidade grande de voto, né? Sim. Então, 52 mil, algumas pessoas votaram e muita gente de fora, e o próprio Conjunto Ceará, de uma certa forma, não conseguiu acreditar, né? Isso. Porque a Cris tirou 3 mil votos aqui no Conjunto Ceará, o Tony tirou 2.500, se eu não me engano, estou arredondando, claro, e eu tirei 2 O mil. que é 3 mil né? pra tua página, né? Pois é. Enfim, continue firme nesse trabalho, porque um dia o povo vai tirar as escamas Se dos Deus quiser. olhos. Assim, Entendeu? eu, na verdade, entreguei nas mãos do Papai do Céu. Isso. Seja feita a vontade É. dele. Se for da vontade dele, que ele alcance as pessoas e me Isso. ajude nessa trajetória, vai ser feita a vontade dele. Isso. Se não, eu vou continuar trabalhando, ajudando e buscando, porque eu sou fã do meu bairro, amo meu Isso. Conjunto Ceará, meu Eu país também. Conjunto Ceará, que é rico, que é maravilhoso, das pessoas, de moradia. Tem dificuldade, tem, como todos os outros bairros, mas o nosso Conjunto Ceará, rapaz, é um bairro que tem gastronomia, tem parte de tudo que você tem aqui. Eu como gosto dizem, de né? consumir Que tudo só aqui do falta bairro. o cartório, né? Só. Mas existe uma parte E o ali. shopping, né? E o shopping, né? Mas logo, logo eu tenho certeza que vai aparecer, vai estar É. alcançando, porque já existe essa especulação. Isso. Então, assim, nosso Conjunto Ceará, ele é um bairro muito rico, empreendedor, Muito. de pessoas que são realmente batalhadores. Então, assim, eu amo meu Conjunto Ceará e fale mal de mim, mas não fale mal do meu Conjunto Ceará, não. É mesmo, viu? Né? Olha, quando o povo fala assim, bairro longe, Quem mora longe os é tu. outros bairros também são longe aqui, ó. Oxe, mesma distância pra aí, é a mesma distância pra mim, né? É a mesma É coisa. E desse quem tem jeito carro, mesmo. querido, não tem esse negócio não, de É longe isso não. mesmo, isso Quem tem mesmo. transporte? Pra quem tem, Tem carro, onde é que é transporte. longe, né? É isso aí. Não. Minha amiga, muito obrigado Eu que pelas agradeço, Ney. suas palavras, né? E aí, é isso aí, né? Vamos pro nosso... Já tem o nosso quartudinho, né? Pronto, show. Rafa, nós estamos chegando aqui já no nosso finalmentezinho aqui, né? Você contou um pouquinho da sua trajetória, da sua história. E o planejamento agora, teve agora recentemente, né? A parte dos Dias dos Namorados, vai isso. ter agora, né? Dia dos A Pais. parte Dia dos Pais. E aí, festas Final de natalinas, ano, final de ano. Como é a corporativos. parte aí? Já tá se preparativo? Já tá na tendência? Como é a questão dessa parte Já, aí? eu fico estudando, né, algumas coisas, porque assim, quando é data comemorativa, a gente tem que lançar algumas coisas diferentes, né? Olha aí Sim. o povo pegando o gancho aí. Sim. Tem que lançar algumas coisas diferentes do dia a dia, entendeu? Porque quem é meu cliente que compra do dia a dia, ele não vai querer comprar a mesma coisa numa data comemorativa. É Então a verdade. gente tem que lançar algumas coisinhas diferentes, entendeu? Novidades, né? Novidades de alguns alimentos diferentes, alguns itens, né, diferentes, uma cor diferente, entendeu? Tudo isso agrega, né, para que seja algo diferente para o catálogo, né? Então eu já estou, né, nos estudos, né, nas inspirações, porque a gente se inspira, Sim. né? Não é uma coisa que a gente vai falar que não se inspira, que se inspira sim, tanto Que é normal, aqui natural, né? aqui em Fortaleza, né? Eu me inspiro tanto em pessoas aqui de Fortaleza como também de outros estados e de outros países. Que Entendeu? massa, viu? Então, realmente, a gente tem que se aprofundar em relação a isso, né? Aí vem o Dia dos Pais, né? E a gente se programa da melhor forma possível hoje, com a bagagem que eu adquiri, né? Nos presentes, com muito mais organização, né? Com a logística realmente equilibrada, né? E agora o negócio é porque o povo só compra as coisas de última hora, né? Entendeu? Já pegou esse feeling, né? Só compra de última hora, né? Aí a Rafa aqui sempre dá um jeito, entendeu? Porque uma coisa interessante, antes era sempre assim. Eu sempre gostava de
de atender muito cliente de madrugada, acredita, porque eu estava trabalhando de madrugada para entregar sexta de manhã. Então, tinha cliente me solicitando 1h da manhã, 12h da noite, sexta. Nossa senhora, para entregar no sábado de manhã. No outro dia de manhã. No outro dia de manhã. Entendeu? Então, pro dia em datas comemorativas, aí é que essa demanda aumenta, porque o pessoal se aperreia mesmo. Por quê? Porque as empresas, principalmente as maiores, elas congestionam, né? O WhatsApp e tudo, então elas demoram para responder. Aí elas vão o quê? Para os pequenos empreendedores. Sim, entendeu? Sim. Aí os pequenos empreendedores se esbarrotam, entendeu? Então, mas hoje a minha cabeça, né, já tá habituada, né? E eu faço também corporativos de empresas, né? Então, o final do ano é muito corrido, porque o corporativo, a demanda é maior, né? Sim. A gente tem datas para cumprir, mas a demanda é maior. Tipo, de cada empresa, né? É diferente, assim, de ser pontual, né? Vender uma cesta aqui, outra ali. Que massa, que bacana. E é isso mesmo, esse diferencial, né? Você vai se ajustando, vai se alinhando e vai conquistando cada vez mais clientes, né? Rafa, como é que é uma mensagem, né? Para que você pudesse dar, né? Para alguma pessoa, mesmo do seu segmento, ou então alguém que esteja começando, né? Que mensagem você daria? Que conselho, né, você pudesse dar para aquela pessoa que está começando, ou no seu segmento, ou esteja começando a empreender, né? Que mensagem você pudesse dar na sua experiência e vivência de empreendedora, né? O que eu tenho para falar é que se você está querendo, né, empreender em algo, né, você siga firme, né, no seu propósito, entenda a missão, né, do seu negócio, o que você deseja transmitir. E fazer isso, mesmo que seja simples, mas você fazer o simples bem feito, sabe? Isso, para mim, é um dos maiores diferenciais, né? Então, siga firme, seja leal, né, aos seus valores, não se venda, né? E seja leal aos seus princípios, aos seus valores como pessoa e como empresa, sabe? Se qualifique, estude, sabe? Porque a gente precisa disso todos os dias, sabe? E a bagagem que eu adquiri até hoje, eu ainda preciso adquirir muito mais, porque a gente está em constante transformação, né? Em constante aprendizado, né? Então, que você continue, sabe? Se você começou, você siga firme, vai ter muitos desafios, é muito choro, é muitas noites perdidas, sabe? De qualquer empreendimento. Sabe, de qualquer empreendimento a gente passa por isso, né? Eu não vim só do ramo de presentes, então eu sei o que eu tô falando porque foi muitas coisas vivenciadas, foi muitas lágrimas derramadas, né? Mas siga firme no propósito, tenha fé, né? Que dias melhores virão, se hoje não vendeu, por exemplo, amanhã você com certeza vai vender, peça a Deus, né? Porque é muito importante a gente ter fé nele, né? Peça a Deus estratégias, né, para o seu negócio. E com certeza, com ele, o negócio é diferente. Rapaz, é isso aí, minha amiga. Eu falo ele é o tudo meu guia, né? perfeitamente, Então, né? eu não tenho Você como fez falar a de colocação presente. Perfeita, viu? Eu não tenho como falar de presente, de nada, e sem falar que ele é o meu guia. Que massa. Né? E, Rafa, e pro pessoal de casa que quer conhecer, como é que faz para entrar em contato, fazer o pedido, quais os canais de comunicação, onde é que fala, Instagram, telefone. Agora, esse momento é o famoso jabá. Fala aqui pro pessoal de casa que queira, de uma certa forma, fazer aquele pedido, fazer aquela parte. E se programe, né? Não faça que nem eu, não faça que nem eu, não, que eu sou também esse tipo de cliente aí. Em cima da hora, Rafa, eu tô precisando aqui, me ajuda, me socorre e tal. Desse jeito. É desse jeito. O nosso maior canal, assim, de comunicação, né, é o Instagram, né, Rafa_Cestas e Presentes. Lá no link da bio tem o nosso contato do WhatsApp, tem alguns catálogos também, não tem todos os produtos que nós trabalhamos, mas no feed tem todos os produtos que nós trabalhamos, todas as cestas, box, né? Porque eu trabalho com cestas de café da manhã, com box, até buquê de noiva eu faço, Ney. Olha aí. Pra tu ver, né? Que massa, o mercado de eventos veio também pro meio dos presentes, né? Então, eu faço buquê de noiva também, já fiz vários buquês. Então, tá vindo agora, né? O Dia dos Pais. Então, se programe, né? Valorize o empreendedor daqui do seu bairro, né? Fale assim, eu escutei sobre o seu trabalho,
Lá no podcast do Ney, que você ganha desconto. Olha tá? aí. Né? Ganha cupom de desconto. Eu faço valer a pena, assim, as indicações. Isso é muito importante. Tá bom? Que massa. E é isso aí, pessoal de casa. Valorize o empreendedor do bairro. Faça com que realmente o empreendedor cresça cada vez mais. Isso. Dê aquele feedback, né? E a gente manter aqui cada vez mais o nosso bairro crescendo e evoluindo, né? E mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua audiência. Você que é nosso seguidor, que veio através da nossa convidada, né? Se inscreva no nosso canal. Também siga, né, o Instagram, né, que é Rafa _ Cestas e Presentes. e presente. Então siga também lá ela, dê aquele feedback, fala que assistiu aqui, fala que tem promoção pra você, entendeu? Então pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido e vai ter as melhores cestas também sendo presenteada e entregue aí para o seu amor, sua mãe, sua amiga, quer presentear um filho, né? Com a Rafa Cestas e Presentes. Muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até a próxima, até o próximo nosso convidado, né? Tchau, gente. Tchau. Valeu.